Livro em Foco apresenta. Resumo do livro. Dom Casmurro, de Machado de Assis. Dom Casmurro foi escrito em um período de transição para a modernidade, quando os valores tradicionais e a rígida estrutura social da época coexistiam com as primeiras influências do pensamento crítico e da psicanálise incipiente. A sociedade brasileira, fortemente marcada pelas hierarquias de classe e pelos preceitos morais impostas pela Igreja, reflete na narrativa a tensão entre o conservadorismo e a inquietude existencial. Machado de Assis, com sua ironia característica, utiliza esse pano de fundo para criticar as convenções sociais, expondo a hipocrisia das instituições e o conflito entre o desejo individual e os deveres impostos pelo meio. A transição do romantismo para o realismo. A obra se insere num movimento de renovação literária, onde o realismo e o naturalismo propiciam uma análise mais minuciosa dos sentimentos e dos conflitos internos dos personagens. Machado de Assis rompe com o sentimentalismo exacerbado do romantismo, optando por uma narrativa carregada de ambiguidade, ironia e introspecção, características que viram definidoras da literatura brasileira moderna. Essa abordagem permite a exploração de nuances psicológicas, revelando a complexidade humana de maneira sutil e multifacetada. Estrutura narrativa e o narrador não confiável. A primeira pessoa como instrumento de dúvida. Bentinho, que ao final da narrativa adota o epíteto Dom Casmurro, serve como narrador e protagonista, conduzindo o leitor por uma trajetória de memórias, lembranças e interpretações pessoais. Sua narrativa é, em essência, uma reconstrução retrospectiva permeada por dúvidas e incertezas. Essa escolha deliberada de narrar os fatos em primeira pessoa cria um filtro subjetivo, onde os eventos são contados segundo as lentes de um narrador que, por vezes, se mostra incapaz de distinguir entre realidade e imaginação. A ambiguidade e a crítica à memória. A obra é estruturada como uma confissão, onde Bentinho revisita momentos marcantes de sua vida com um olhar crítico e muitas vezes enviesado sobre seu próprio passado. Essa perspectiva traz à tona a instabilidade da memória humana, questionando se os sentimentos, os eventos e as interpretações que ele narra são realmente fiéis à realidade. A narrativa, repleta de digressões e reflexões metalinguísticas, convida o leitor a desconfiar da veracidade dos fatos e a considerar a possibilidade de que a tragédia vivida seja, em grande parte, fruto de sua própria imaginação e ciúmes. A formação do protagonista, infância, educação e conflitos internos. A imposição do destino e o peso da expectativa familiar. Desde a infância, Bentinho é submetido a um ambiente de imposições e tradições. Sua mãe, devota e imersa nos preceitos religiosos, determina que ele siga os passos do sacerdócio, prenunciando um destino que conflita com os anseios de um coração apaixonado. Essa imposição gera uma angústia precoce, onde o desejo de liberdade e de viver uma vida afetiva plena entra em confronto com o dever imposto pela família e pela religião. O conflito entre o dever e o desejo. A trajetória de Bentinho é marcada por um dualismo profundo. O embate entre a obediência aos valores familiares e a busca por uma identidade própria, que se revela através de seus sentimentos e escolhas pessoais. Esse embate interno torna-se a semente do ciúme e da insegurança que posteriormente permearão toda a sua existência, lançando dúvidas sobre suas percepções e decisões ao longo da narrativa. O encontro com Capitu. Amor, sedução e ambiguidade. Capitu como figura enigmática e simbólica. Capitu, a vizinha e objeto do amor de Bentinho desde a infância, é construída como uma personagem multifacetada e ambígua. Seus olhos de cigana oblíqua e dissimulada tornam-se o símbolo visual da sua complexidade e dos mistérios que a cercam. Ela encarna, ao mesmo tempo, a sedução e a possibilidade da traição, funcionando como catalisadora dos sentimentos conflitantes de Bentinho. A relação amorosa como campo de batalha emocional. O romance entre Bentinho e Capitu não é uma simples história de amor, mas sim uma arena onde se confrontam a paixão, a inocência e o receio do desconhecido. A intensidade do afeto é constantemente abalada pelas dúvidas e pela suspeita, que se transformam em uma sombra persistente. Essa relação ambígua serve de espelho para o próprio narrador, que ao tentar decifrar os sentimentos de Capitu, acaba se perdendo em seu próprio labirinto de ciúme e insegurança. A trama do ciúme e a possível traição. O desenvolvimento do ciúme obsessivo. Ao longo do romance, o ciúme de Bentinho emerge como um sentimento corrosivo, capaz de distorcer a percepção da realidade.
A relação com seu melhor amigo Escobar e a proximidade entre este e Capitu intensificam as suspeitas do protagonista. O ciúme, em sua forma mais destrutiva, é retratado não apenas como uma emoção, mas como uma força que desestrutura o eu, levando Bentinho a interpretar gestos e olhares sob a ótica da traição iminente. A dualidade entre fato e interpretação. A narrativa de Bentinho constantemente oscila entre a certeza de uma traição e a dúvida quanto à veracidade dos seus próprios sentimentos. Esse jogo de interpretações torna-se o eixo central da trama, onde a realidade dos fatos é sobreposta às convicções pessoais e às distorções psicológicas. O leitor é, assim, desafiado a decifrar se os indícios apresentados são frutos de uma realidade objetiva ou meras projeções de um narrador atormentado por seus próprios fantasmas. O papel de Escobar e a configuração dos conflitos. Escobar como catalisador e reflexo de outras possibilidades. A figura de Escobar, amigo leal e, ao mesmo tempo, objeto de uma relação ambígua com Capitu é fundamental para a dinâmica do romance. Ele representa uma alternativa à paixão idealizada de Bentinho, sendo ao mesmo tempo o parceiro de confidências e o elemento que desencadeia a suspeita de traição. A amizade entre os dois, permeada por momentos de cumplicidade e contraste, intensifica o drama interno do protagonista, sugerindo que a traição, se é que ela ocorreu, pode ter raízes em escolhas pessoais e não meramente em uma ação isolada de Capitu. O triângulo de relações e o impacto na construção da narrativa. A tensão gerada pela presença de Escobar não se restringe à mera constatação de uma infidelidade. Ela se transforma no símbolo do conflito entre o ideal e o real, entre a pureza do sentimento e a complexidade das relações humanas. Essa ambiguidade relacional reforça o caráter multifacetado da obra, onde cada personagem parece carregar dentro de si a semente de uma possível transgressão ou redenção, tornando o enredo uma teia intricada de emoções e suspeitas. Estilo narrativo e recursos literários. Ironia, sutileza e a maestria da linguagem. Machado de Assis emprega uma escrita que se distingue pela ironia fina e pela sutileza na abordagem dos temas. A narrativa é permeada por digressões filosóficas e comentários mordazes sobre a natureza humana, revelando o domínio do autor em manipular o leitor através de nuances e ambiguidades. Essa ironia não serve apenas para criticar a sociedade da época, mas também para expor as fragilidades do narrador, que em seu embate interno, oscila entre a lucidez e a delusão. A construção de uma narrativa fragmentada e reflexiva. O uso de recordações, narrativas paralelas e reflexões introspectivas contribui para a construção de um romance que desafia a linearidade temporal e a objetividade dos fatos. Cada memória, cada lembrança, é recriada com uma densidade emocional que revela a complexidade dos personagens e a multiplicidade de interpretações possíveis. Essa técnica narrativa, ao mesmo tempo que enriquece o texto, subverte a ideia de uma verdade única, sugerindo que a história contada é tão volátil e fragmentada quanto a própria memória humana. O desfecho e a ambiguidade inerente. O mistério que persiste até o fim. A conclusão de Dom Casmurro é emblemática por sua recusa em oferecer respostas definitivas. O encerramento da narrativa mantém viva a dúvida sobre a suposta traição de Capitu, deixando no ar uma incerteza que permeia toda a obra. Essa decisão deliberada de Machado de Assis reforça a ideia de que a verdade é muitas vezes relativa e que os sentimentos humanos, por sua própria natureza, resistem à categorização simplista. A interpretação aberta ao leitor. Ao terminar a narrativa sem uma resolução clara, o autor convida o leitor a participar ativamente do processo interpretativo. Cada detalhe, cada nuance do texto, torna-se objeto de análise e debate, permitindo múltiplas leituras e reconstruções da história. Essa abertura interpretativa é, em si, uma crítica à pretensão de objetividade e uma celebração da complexidade intrínseca das relações humanas. Reflexões finais e legado literário. A obra como espelho da condição humana. Dom Casmurro transcende a simples narrativa de um triângulo amoroso para se tornar um profundo estudo sobre a natureza dos sentimentos, o poder destrutivo do ciúme e a fragilidade da memória. A história de Bentinho e Capitu é ao mesmo tempo uma tragédia pessoal e uma reflexão universal sobre como nossas percepções e inseguranças podem distorcer a realidade, levando-nos a questionar o que é verdade e o que é ilusão. Influência e permanência na literatura. O legado de Dom Casmurro reside na sua capacidade de provocar questionamentos que permanecem atuais, décadas após sua publicação.
A obra é frequentemente discutida em círculos acadêmicos e literários justamente por sua complexidade e pela riqueza de interpretações que oferece. Machado de Assis, através de sua prosa refinada e de sua abordagem inovadora da psicologia dos personagens, solidificou um paradigma narrativo que continua a influenciar escritores e críticos, estabelecendo um marco na literatura realista e psicológica brasileira. Enfim, é um livro que permanece como um convite eterno à reflexão sobre a natureza incerta da verdade, a efemeridade da memória e os mistérios do coração humano. Confira o livro completo no link na descrição do vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like. Obrigado e até o próximo vídeo.